É inadmissível o jogo de hoje, é inaceitável o jogo de hoje. O placar do jogo de hoje não pode acontecer. O desempenho do jogo de hoje não pode acontecer. A forma como foi Corinthians 1, Juventude 1, não existe. Não existe. É para os caras que jogaram hoje, é para o treinador, é para eles estarem malucos, é para eles estarem inconformados, é para eles estarem assim. Não pode aceitar um empate desse hoje em casa do jeito que foi. Do jeito que foi o jogo, não é aceitar. Não pode existir um empate do jogo de hoje. Não pode existir. O Corinthians empata um jogo contra um adversário direto, jogando dentro de casa, um jogo que, independente de como fosse a partida, tinha que ganhar. Quem assistiu o vídeo de ontem, que eu fiz a projeção do mês de agosto do Corinthians em todas as competições, sabia que o jogo contra o Juventude, a obrigação era ganhar. Não importa o placar, o Corinthians no Campeonato Brasileiro tem que ganhar. 1-0 é goleada. E o Corinthians hoje termina o jogo e passa vergonha. Luiz, você tá bravo com um empate? Eu tô revoltado com um empate. Revoltado. Porque o jogo de hoje, assim, é um jogo que machuca demais o torcedor. É um jogo que liga 350 milhões de alertas. Porque é um time que joga mais de 45 minutos em vantagem numérica. É um time que aos 10 do segundo tempo fica com 2 jogadores a mais. E é um time que sofre absurdamente para agredir um Juventude que, com todo o respeito do mundo, fora de casa, o Juventude vai dar perigo, vai fazer isso, aquilo, outro, mas o Corinthians jogando na Neoquímica Arena contra o Juventude, se não quer cair, tem que ganhar. Se o Corinthians não quer cair para a Série B no Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, jogando na Neoquímica Arena, tem que ganhar. Se é lá no Alfredo Jaconi, tudo bem, mano. Lá os caras jogam bola, lá é outra realidade. Agora, dentro de casa, o Corinthians tem que ganhar. E o Corinthians não fez isso. Revoltante. É revoltante o jogo de hoje. É pra deixar torcedor maluco mesmo. Maluco. Vamos falar desse jogo, vamos aprofundar nesse jogo, mas antes, claro, vocês estão no canal do Torcedor Corintiano. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos embora falar desse jogo absurdo, mano, esse jogo revoltante. Para começar a falar desse jogo, eu tenho que dizer o seguinte: o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento. Os times que estavam lá embaixo, Fluminense, Grêmio, já começaram a ganhar e já passaram o Corinthians. Agora o Corinthians se vê naquela situação de os times que estão acima têm jogos a fazer a menos, e o Corinthians já tem menos pontos do que eles, e o Cuiabá, que está abaixo do Corinthians, tem jogos a fazer também. Então o Corinthians pode terminar tudo, quando tudo ficar igual, o Corinthians pode ser o vice-lanterna do campeonato e ter trocentos pontos para tirar dos times de cima. Primeira coisa que eu tenho que te dizer do jogo. A segunda coisa que eu tenho que te dizer do jogo. Não posso falar palavrão, mas que desgraça, mano. Que desgraça, velho. Que merda que acontece, que lixo que acontece com o Corinthians, que a gente toma tanta caceta de gol no começo do jogo. E aí eu tenho que falar, pra começo de conversa, do lixo, do infeliz jogador, do desprezível, assim, o cara que agride o meu corintianismo, do cara que eu vejo ele jogando e a vontade que eu tenho é de dar um murro na televisão, mano. De um cara que não respeita, esse cara não respeita essa camisa, esse escudo. De um cara que tem mais de 500 miséria de jogo usando essa camisa. De um cara que era pra ser uma das lideranças desse elenco. De um cara que um dia já jogou bola, mas que hoje só joga bola quando quer. De um cara que não tem o mínimo comprometimento de voltar bem fisicamente pra jogar. De voltar na forma mínima de um atleta. E eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando. É do seu lateral direito. É do nosso queridinho. É do nervosinho. É do que quando quer ele joga.
do nosso querido Fagner. Que desgraça, mano. Que desgraça é ter o Fagner como lateral direito e ele ser o titular do Corinthians. Porque o Fagner não tem comprometimento nenhum com o jogo. Zero. É zero. É irritante. Vocês lembram o gol, o pênalti que o André Ramalho fez contra o Atlético Mineiro? De quem foi a culpa? Por que o Paulinho entrou sozinho na área? Porque o Fagner tava marcando ele com aquela vontade Fagner de marcar. Vocês viram o gol hoje do Alan Ruschel? Que a bola cruza toda a área. Quem que era pra estar marcando o Alan Ruschel? É o Fagner, que revolta com aquela vontade Fagner de marcar. O Fagner marca quando quer e quando uma vez ou outra chega na linha de fundo e faz um cruzamento. E aí todo mundo fala, nossa, o Fagner tem que ser titular. Só que se você olhar o jogo do Fagner, ele joga de uma forma desrespeitosa com a camisa do Corinthians que me dá nojo. Me dá nojo. E o pior, a gente renovou com esse infeliz por mais 2 anos. Por mais 2 anos. Vocês sabem o quanto eu odeio o Fagner. Vocês sabem o quanto eu acho o Mateuzinho um horroroso jogador. Mas eu vejo o Fagner jogar e o desrespeito com a camisa do Corinthians é tão grande. Olha a loucura que eu vou falar. Que eu prefiro um jogador ruim, mas que respeita a camisa do Corinthians e pelo menos tenta, do que um cara que eu sei que sabe jogar futebol, mas desrespeita a camisa do meu time. Eu odeio o que o Fagner joga no Corinthians. Eu odeio ter que olhar pro Fagner e ver ele jogando. E aí, é irritação com o Fagner e é irritação com quem contratou o Mateuzinho e renovou o contrato com o Fagner. O Fagner é um lixo. O Fagner é um lixo. Um lixo. Ele me irrita. Feita essa abertura pra falar do cara que eu mais odeio hoje no Corinthians, o resto do time, hoje, também não dá pra falar, nossa, que partida, gente, a gente tentou. Eu tentei, não. A gente toma um gol que os caras entram tocando bola no nosso campo, 4 minutos de jogo, parece que a gente tá dormindo. Tô dormindo, os caras vieram, e gol. Bola chega de um lado, cruza a área toda, nenhum zagueiro consegue cortar, o Fagner tá 15 km de distância, quando ele chega pra travar, chega que nem uma bosta, e aí não tem muito o que o Hugo fazer, mano. E aí a merda tava feita. Juventude fez um gol, acabou. Todo mundo virou e falou, caralho, agora o Juventude vai se fechar, nós tá fudido, mano. E aí o time com um ataque totalmente mexido, porque nem Romero nem Yuri Alberto estão disponíveis, jogou Giovani e Wesley. E aí eu tenho que falar também do Wesley. O que acontece com o Wesley? O que aconteceu com o Wesley? Porque ele tenta, gente, o Wesley tenta. Mas o Wesley até conseguiu uns dribles, mas é aquilo, ele consegue o drible e na sequência não sai nada. Ou ele não consegue o drible, então as jogadas não fluem com o Wesley. E não sei o que aconteceu, parou de acontecer. Ele dá um puta driblaço, aí no restante da jogada ele não bate no gol, ele não acha um passe pra dentro da área, ele se perde todo, mano, é horrível. O Giovani tentou pra caramba, fez coisa pra post, mas no primeiro tempo ficou mais escorregando do que qualquer outra coisa. Aí o time jogou com o Igor Coronado e Garro, que tentaram criar, mas não acha nada. Num ataque que não fluiu. O Corinthians chegava até criar, chegava a chutar no gol, mas sem muito perigo. O goleiro fazendo defesas pontuais. Aí outro cara que caiu drasticamente, gente. O que o Ranieri caiu de qualidade de futebol é absurdo. Absurdo. O Ranieri, no momento, ele tá atrapalhando. E era um cara que até, sei lá, 1 mês e meio atrás, era um dos pontos que você falava assim, caramba, mano, ainda bem que o Ranieri tá jogando aqui no Corinthians. Porque ele tá jogando bola. Mas hoje, não é mais. O Ranieri está atrapalhando. Está atrapalhando. O Alex Santana chegou, e ao mesmo tempo que eu pensei, pô, o Alex Santana vai ajudar o Ranieri, os dois vão se complementar. O Alex Santana tá meio que carregando o Ranieri. Tá carregando o Ranieri. E no sistema de defesa, é aquilo. O Hugo é horroroso, o Félix Torres é afobado e o André Ramalho sobra ali. Mas o Corinthians, depois de determinado momento do jogo, ele não foi sequer atacado. Era muito pouco. E aí entra as duas coisas mais bizarras que, aos 47 do primeiro tempo, o goleiro dos caras faz uma lambança e é expulso. É expulso. O Giovani talvez não sei, cara. Talvez
quando roubou a bola, já bater pro gol, tentar alguma coisa diferente, ele não conseguiu. E o goleiro é expulso aos 47 do primeiro tempo. Aí o Corinthians volta pro segundo tempo com substituição. E rapidamente, com 3 minutos de jogo, num cruzamento, que foi o que o Corinthians fez pra caramba no segundo tempo, o Pedro Henrique cabeceia pro gol. E aí todo mundo, cara, com um a mais, jogando em casa, com a torcida apoiando, a gente vai virar esse jogo. Bosta. Bosta nenhuma. Porque as jogadas, na maioria das vezes, era o Wesley tentando driblar, era um cruzamento de um lado, cruzamento do outro, e não dava nada certo. O jogo flui. E aí, aos 12 minutos, o Juventude tem o segundo expulso, e o segundo expulso corretamente. E aí, rapaziada, não poderia não sair gol. E não saiu. O treinador botou Bidon, Pedro Henrique, que entrou no intervalo. Aí ele colocou pra igualar o jogo, deixar 9 contra 9. Pedro Raul, Biro. E, assim, o Pedro Henrique perdeu uns 2 gols. Um de cabeça na entrada da pequena área, chutou pra fora. Teve uma bola do Giovani com o Alex Santana na pequena área, chutou pra fora. O Pedro Raul é horrível, mano. Meu Deus, que desgraça que é o Pedro Raul jogando bola. Meu Deus do céu. Mano, o Pedro Raul é muito ruim, velho. Meu pai amado, velho. O Biro também não acrescenta. E foi aquilo, mano. Um chute aqui de fora da área. Um Garra, um Coronado tentando. O Coronado acertando a trave no chute de fora. Mas foi um Corinthians que a torcida ia vendo o jogo e não ia sair nada. Como não saiu. O placar foi justo. O Juventude não merecia perder o jogo, velho. Porque o Corinthians não foi capaz de fazer um gol. Aí vai ter gente reclamando de um possível pênalti que não foi dado, que poderia ter dado, mas não é o motivo da derrota, do empate hoje. O gol do Juventude foi puta estranho, mano. Uma hora parecia que tava impedido, aí o VAR traçou a linha, o bagulho ainda parecia que tava impedido, aí o VAR mostrou no telão que tava impedido, a torcida comemorou, aí foi dado gol, tava errado, foi uma loucura. Eu de verdade não consegui cravar se tava ou não impedido, mas assim, velho, pelo que foi o jogo, eu acho que é muito pouco a gente reclamar da arbitragem, velho. Mesmo com um possível erro no gol dos caras e mesmo com um pênalti não dado, o Corinthians tinha a obrigação de ganhar o jogo e não ganhou. A obrigação de ganhar o jogo e não ganhou. E aí é aquilo que eu falei, entramos na zona do rebaixamento e agora pra sair, mano, é aquela mesmo sufoco dos últimos jogos. Ah, é 3 pontos só, uma vitória, mas a gente jogou fora um jogo dentro de casa contra um adversário acessível. Vamos falar dos destaques do jogo. Antes, só falar uma coisa, um adendo. O banco do Corinthians ainda é muito ruim, precisa chegar mais reforço. Pra cravar, o Corinthians está muito próximo de fechar com o Thales Magno, possivelmente por um empréstimo de 1 ano e depois com opção de compra. Não vai ser a solução dos problemas, mas é um jogador que vai agregar. É um cara que no Vasco jogou muita bola, foi vendido para os Estados Unidos, não sei porquê, mas enfim, vai chegar. Mas o banco do Corinthians precisa ser melhorado. Destaques do jogo. Cara, vou falar pra você, fazer destaques positivos do jogo foi difícil. Eu coloquei o Pedro Henrique porque entrou, fez o gol, mas assim, foi por obrigação que eu coloquei ele, porque ele perdeu um outro gol de cabeça que não pode perder. E teve uma bola que o Garro lançou, que ele dominou no peito, chutou pra cima, coisa ridícula. E pra colocar outros dois foi muito difícil, mano. Eu fiquei em dúvida. E aí eu meio que coloquei Coronado, o Garro ou talvez o Giovani. Eu deixei 3 opções, aí vocês escolham esses. Se vocês acharem outro, sei lá, o Alex Santana, um Ramalho, sei lá, mano, um Wesley, eu não coloquei nenhum deles, enfim. E pontos negativos, mano. Fagner destrói o Fagner. E o Pedro Raul, que entrou no segundo tempo muito mal, velho. Coloquei também o Ranieri, que foi muito abaixo hoje pra mim, cara. Esses são os pontos positivos e negativos do jogo, mano. Eu não vou nem perder muito tempo, porque os negativos eu já falei e os positivos também não tem muito o que falar. É isso, rapaziada. Agora, esse time vai enfrentar quarta-feira agora o Grêmio pela Copa do Brasil. O jogo de ida, empate. Vamos ver o que vem desse jogo agora contra o Grêmio. Deixe seus comentários sobre o que você achou do jogo, o que você achou dessa partida trágica. O Corinthians está de novo na zona do rebaixamento e fez um jogo muito, mas muito preocupante. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana e vai Corinthians!